Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar e ativar o sininho das notificações. O texto base para a nossa reflexão de hoje vai estar no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim o texto: Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o tema da nossa reflexão de hoje é prosseguindo no caminho. Prosseguindo no caminho. Quando refletimos nessa passagem, ela nos ensina princípios valiosos para a nossa caminhada espiritual, sobre como devemos lidar com as adversidades em nossas vidas e a prosseguir o nosso caminho em Deus. A pergunta que eu faço aqui é: mediante a todas as dificuldades, vai desistir ou vai continuar? O nosso texto, ele apresenta Davi. Ele era rei. Davi foi ungido a mando de Deus. Eu preciso te dizer e compartilhar com você que, ainda que estejamos sendo escolhidos por Deus, ainda que tenhamos sido levantados não pelos homens, mas pelo próprio Deus, assim como na vida de Davi, isso não nos impede de enfrentar perseguições e intensas afrontas em nossas vidas. No entanto, com o nosso texto e com a vida de Davi, aprendemos com ele. Davi, ele não parou. Davi, ele seguiu em frente. Eu já quero compartilhar com você nessa nossa reflexão: não pare, não se permita desistir. Siga o seu caminho assim como Davi. E com Davi podemos aprender, dentre várias lições, extrairmos no mínimo 3 preciosas lições e aprendizados para seguirmos em frente na nossa caminhada cristã. O primeiro aprendizado que podemos extrair do nosso texto e apresentar essa lição em nossas vidas: não pare por causa das pedras recebidas. Davi, ele não permitiu que as palavras de maldição de Simei o fizessem parar ou mesmo o fizesse desistir. Davi, ele seguiu o seu caminho e com isso aprendemos que em nossa vida sempre existirão aqueles que tentam nos desanimar. Em nossas vidas sempre existirão aqueles que falam contra nós e que lançam pedras e levantam poeiras em nossas vidas, levantam poeira em nossa caminhada, tentando ofuscar e cegar quem nos veja ou que estejam conosco. Mas louvado seja Deus, nós aprendemos nessa reflexão que cada um só pode dar, cada um só pode oferecer aquilo que tem em seu coração. As pessoas de coração mau, creia, somente podem espalhar suas maldades, e todo aquele que possui o seu coração bom, a bondade, o bom ele somente tem de espalhar a bondade. A pergunta que nós podemos aplicar em nosso texto é: como tem estado os nossos corações? Igual ao de Davi ou igual ao de Simei? Eu quero compartilhar nessa nossa reflexão: não pare por causa das afrontas. Não devolva o mal com o mal. E que tudo o que tenhamos vivenciado, isso seja um fortalecimento, isso seja um gatilho, uma motivação para que sigamos sempre em frente. Romanos capítulo 12, verso 21 nos ensina: não deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. O nosso segundo aprendizado que podemos extrair dessa lição é que Deus nunca nos deixa sozinho. O nosso Deus, ele nunca nos deixa sozinho. O texto nos diz: Davi e seus homens seguiram o caminho. Ainda que Davi estivesse sendo perseguido, ainda que Davi estava sendo maltratado e humilhado, Deus não permitiu ficar só. Em momento algum, Davi, ele não esteve sozinho. Isso nos ensina que Deus ele sempre colocará ao nosso lado pessoas fiéis, pessoas que caminham conosco, não pelo que temos de oferecer, mas pelo que temos e que somos em Deus. Deus
Ele usa pessoas para nos sustentar e nos fortalecer em nossa caminhada. Ainda que todos nos abandonem, Deus, Ele jamais nos esquecerá. Isaías capítulo 49, verso 15 e 16 diz: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Meu irmão, minha irmã, nós temos os nossos nomes gravados na palma da mão do nosso Deus. E Ele nunca nos esquece. E o nosso terceiro aprendizado é que os cimeis da vida, ainda que estejam no alto, não nos vencerão. Simei, ele estava na parte alta do monte, mas ainda assim olhava para Davi. E o pior de tudo, o amaldiçoando. Eu aprendo com isso é que há pessoas que elas estão em condições até melhores do que a nossa, mas se incomodam com o brilho dos Davis que a circundam. Há pessoas que parecem até estar por cima, mas ao invés de usarem a sua posição para ajudar, elas usam para atacar e perseguir o seu irmão. Elas falam mal e tentam manchar a nossa reputação, jogam poeira em nossa caminhada. Mas Davi, em momento algum, revidou. Davi, meus irmãos, ele seguiu o seu caminho porque sabia que Deus cuidaria do final e de todas as coisas. Meus irmãos, será que temos confiado em Deus assim como Davi? A Bíblia ela nos ensina em Eclesiastes capítulo 7, verso 8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O final de Simei foi trágico, enquanto o final de Davi foi glorioso. Quando confiamos em Deus, Ele muda a nossa história e sempre para melhor. Você crê que Deus pode mudar a sua história para melhor ainda nesse dia, ainda nesse exato momento, e fazer de você a manifestação real e extraordinária do seu poder na sua vida? A palavra de hoje, ela nos ensina que não importa as lutas, não importam as afrontas ou quem se levantar contra nós, devemos sempre seguir em frente, seguir o nosso caminho em Deus. Ele sempre terá para cada um de nós um final extraordinário. Amém? E para todos aqueles que permaneceram fiéis em suas promessas, Deus, Ele é fiel para cada um de nós. E você tem sido fiel à palavra de Deus? Eu gostaria, neste momento, de te fazer uma simples, mas importante convite a você. Entregue a sua vida a Jesus e reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador nesse exato dia, no dia de hoje, pois o dia de hoje é uma mudança melhor para a sua vida. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.